Você já passou por isso? Você precisa confeitar um bolo rapidinho, mas o chantilly ainda está natural. Você esqueceu de colocar na geladeira, ou você não tinha em casa e precisou ir no mercado rapidinho? Eu vou te mostrar a técnica que eu utilizei para gelar ele rapidinho, sem congelar, sem choque térmico e sem perder o ponto. Em 40 minutos ele já estava pronto para bater. Ao longo do vídeo eu vou te mostrar o resultado dele. Eu vou tingir para confeitar um bolo de 10 por 12, que é o famoso bolo baby, que o pessoal encomenda muito para bolos de mêsversário, tá bom? Então fique aqui comigo, porque também eu vou te mostrar como confeitar um bolo bem simples, tá bom? Para iniciantes e também para provar que essa técnica salva muito e dá certo, tá bom? Antes de tudo, gente, é importante que a validade esteja com uma folga. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo em junho e a validade dele, se eu não me engano, é no mês 9. Então, tem uma folguinha aí. Eu não ia fazer isso se fosse um chantilly que ia vencer esse mês ou o mês que vem, entende? Porque corre muito risco de dar errado. E só utilize isso, gente, quando não tiver jeito, tá bom? Porque pode ter uma margem de erro aí, dependendo da marca e da validade. Eu vou despejar aqui 500 ml, porque dá para confeitar dois bolos de 10 por 12, ou dá para confeitar também um bolo de 15 por 12 e ainda sobra um pouquinho. Então eu vou colocar nessa panela, eu uso essa panela mesmo de bolo, a forma de alumínio. Eu vou passar o papel filme, não vou deixar nenhuma entrada para não congelar a superfície do nosso chantilly e também para não pegar o cheiro, né, do congelador. Então, eu ainda passo uma fitinha aí do lado, vou deixar no congelador e vou olhar em 10 minutos. Eu vou olhar para poder ver se ele não está com aquela películazinha de gelo. Gente, aproveitando que eu estou esperando aqui o nosso chantilly, já deixa um like aí no canal, ajuda muito, gente. Eu fico muito feliz por cada like, tá bom? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e todo mundo fica feliz. Assim que vocês mostram que gostam do vídeo, o YouTube manda para outras pessoas, então ajuda muito, tá certo? Muito obrigada. Gente, deu 30 minutos, eu vou conferir aqui. Era para eu deixar uma partezinha sem passar fita, apenas com o papel, um pedacinho do papel filme, porque eu vou precisar, né, verificar se ele está gelado. Com minha mão limpa, gente, bem higienizada, bem lavada, eu vou enfiar o dedo no chantilly para poder verificar se está gelado. E ainda não estava, gente, ainda estava gelado, mas não estava super gelado como eu gosto de utilizar. Então, eu coloquei novamente no congelador. Depois deu 40 minutos, eu tirei e aí verifiquei, estava super gelado. Porque a panela de alumínio ajuda muito a gelar mais rápido. E quanto menos chantilly, melhor, mais vai gelar. Porque 1 litro ia demorar um pouco mais para poder gelar, tá bom? Então, se você for utilizar 1 litro, por exemplo, você pode colocar em duas panelas. Você pode dividir para poder gelar mais rápido. Agora eu vou despejar na minha batedeira e colocar o Spós, né, que eu gosto de utilizar, que é o Glacê Real. Pode ser qualquer marca. Eu vou utilizar 3 colheres de Glacê Real. Vou peneirar. As bolinhas que não passarem, gente, eu não gosto de amassar muito, porque às vezes passam umas bolinhas e aí depois fica no chantilly. E agora eu vou peneirar o leite em pó, que também vão ser 3 colheres. Antes de bater, eu vou misturar com a mão mesmo, segurando esse batedor. Vou misturar bem, tá bom? Para garantir que tá tudo uniforme antes de começar a bater e o pó não fique nas laterais da vasilha. Vou começar na velocidade 3 e depois
eu vou aumentar para 6, 7, depende muito da sua batedeira, tá bom? Esse chantilly também pode ser batido em batedeira normal. A diferença é que você vai ficar girando, né, a vasilha. E agora, gente, é aguardar chegar no ponto correto. Eu vou mostrar. Já tem um vídeo também que eu mostro eu batendo 1 litro de chantilly. Se vocês quiserem ver depois, eu vou deixar o card no final do vídeo, tá bom? E, gente, olha só, esse ponto aqui é um pouco perigoso. Muitas pessoas tiram nesse ponto aqui, gente. Mas não é o ideal, porque depois, quando você colocar o corante, você pode perder o ponto, tá bom? Então, eu vou continuar batendo até criar um buraco no meio. Nesse momento aí eu já estava nervosa, gente, com medo de não dar ponto. Não vou mentir para vocês. Já estava nervosa porque demorou um pouco a mais do que costuma demorar, tá certo? Mas eu fiquei esperando e rezando que desse tudo certo. E olha, reparem que já vai começar a abrir um buraquinho no meio, ó. Ele tá bem mais grosso, bem mais denso. Olha, aparecendo. E aí eu já comecei a ficar feliz porque eu vi que estava dando certo. Eu já fiz essa experiência, gente, mais umas 3 vezes. Infelizmente, né? Eu acabei esquecendo de deixar a chantilly na geladeira. Olha o ponto perfeito. Eu amo quando isso acontece, gente. Ai, eu já faço bolos há, eu acho que 3 anos. E ainda me dá um friozinho na barriga toda vez que eu vou bater o chantilly, gente. Mesmo fazendo tudo certinho, ainda dá um friozinho. Eu fico pensando, meu Deus, será que vai dar certo? Porque às vezes na minha cidade tá muito calor. Mas o bom dessa receita é que sempre tá dando certo. E agora vem outra parte importante. Eu sempre mexo mais um pouquinho e deixo bater uns 3 segundinhos de novo, porque possa ser que embaixo eita, ainda tenha um pouquinho de chantilly mole, tá bom? E agora eu vou reservar na geladeira. Para isso, eu vou deixar ele aí o mais uniforme possível e vou grudar um plástico filme, tá bom? Você não vai passar o plástico filme por cima da vasilha. Você vai grudar bem no chantilly, tá bom? E deixa na geladeira. Nesse tempinho que ele vai ficar, que vai ser pouco tempo, porque eu tinha que entregar esse bolo 11 horas. E aí, gente, já era 10 horas. Então, eu deixei ele apenas 10 minutos na geladeira. E já aproveitei para tirar o bolo, para o bolo ficar fora da geladeira, uns 15 minutinhos antes de começar a confeitar. E como ele é pequeno, ele fica em uma temperatura boa, mais rápido para confeitar. Eu não gosto de confeitar com bolo muito gelado. Vocês sempre me perguntam aqui. E eu vou utilizar essa bandejinha para colocar esse bolinho. Eu acho esse bolinho a coisa mais fofa do mundo. O pessoal gosta muito dele para mêsversário. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueça do like, tá bom? Muito obrigada. Olha como ele ficou bem altinho, gente, bem perfeitinho. E o bolo ficou na geladeira em torno de 2 horas, tá bom? Para ficar bem firmezinho. E olha como o nosso chantininho ficou bom. Eu vou dividir, porque o resto do chantininho eu vou confeitar outro bolo. E vou tingir com o azul, se eu não me engano foi o anis da Mix, tá bom? E eu começo a hidratar com o corante primeiro. Eu nunca começo a hidratar com a água ou com leite condensado. Porque às vezes, dependendo da quantidade do corante, você não vai precisar usar outro tipo de hidratação, tá bom? Por isso que às vezes você pode perder o ponto do chantininho, porque se for uma cor muito forte e você utilizar bastante corante, já vai estar hidratado o seu chantininho. Então, o importante é você sempre mexer e olhar. Se já tiver lisinho, gente, se não tiver mais poroso, se ele tiver um pouco mais brilhando, sabe? Então quer dizer que ele está hidratado, tá certo?
E aí eu hidratei com o leite condensado. Eu não costumo usar o leite condensado. Já tenho outros vídeos aqui mostrando que eu gosto de hidratar com a água. Mas como foi um chantilly que a gente deixou ele gelando na tora, né? Naturalmente. Então eu fiquei com medo de utilizar a água e perder o ponto, tá bom? Então eu utilizei o leite condensado. Vou depositar num saco de 1 quilo, tá bom? Já tinha feito o cortezinho na ponta e vou depositar no bolo. Eu vou encostar bem o saco aí no bolo para não criar bolhas. E vou girando a minha bailarina, tentando deixar menos espaço possível. Os buraquinhos que ficarem, eu vou preenchendo depois. Então, ele em cima vai ter um azul mais forte, um azul marinho. Então, eu vou depositar esse azul até aí, até um pouco mais a metade, e vou tingir o resto do meu chantilly, meu chantinho, com um azul marinho, e vou terminar de depositar no meu bolo. Se vocês quiserem, é melhor, na verdade, eu aconselho a vocês fazerem esse tingimento de outra cor antes, tá bom? Você pode tingir todo o chantilly, todas as cores, e ir separando nas vasilhas e deixando na geladeira, porque aí não corre o risco do chantilly que você já deixou no bolo ficar poroso, tá bom? Mas como eu tô fazendo aí rapidinho, deu tempo. E eu utilizei, gente, o próprio saquinho que eu usei no azul mais claro. Porque como eu vou fazer um degradê, né? Eu posso usar o mesmo saquinho. E agora eu vou começar a alisar, gente. Eu costumo alisar primeiro em cima, mas eu tava com tanta pressa, gente, que eu até me atrapalhei aí. Comecei a alisar nas laterais. Olha, eu mostrei aí, gente, que a espátula não fica assim, olha, reta assim demais, porque senão você vai arrancar muito o chantininho. Você tem que posicionar ela assim mais para a lateral, tá bom? Porque assim ele vai alisar sem arrancar muito o chantininho, mas é levemente para a lateral, tá bom? Também não pode encostar muito, porque aí vai ficando poroso, tá certo? É levemente para a lateral da espátula. E olha, agora eu vou começar a alisar a parte de cima, tá bom? Com a mão bem leve, gente. E agora eu vou voltar a alisar as laterais. E vai ser assim até chegar num ponto desejado. Eu vou precisar ir retocar essas partes que ficaram sem chantininho, né? Então, eu vou vir com minha outra espátula e vou depositar ali. Se eu quisesse que a cor, gente, ficasse certinha, por exemplo, uma linha, como se tivesse uma linha imaginária dividindo uma cor da outra, eu não ia colocar esse azul assim de qualquer jeito, tá bom? Mas como eu quero fazer um degradê, gente, eu posso fazer essa brincadeira aí de colocar um azul por cima do outro, porque depois dá um efeito muito bonito de degradê. Molhei aí a minha espátula, é uma dica importante para deixar o seu chantininho lisinho quando ele já está no bolo. Molhei a espátula, tirei o excesso, só sacudindo ela e vou alisando. Ainda tô vendo que ficou uma deformação ali em cima, então eu vou preencher novamente. E é assim até eu perceber que tá tudo uniforme. E vou começar a colocar a textura. Vou utilizar essa espátula aqui,
Essa aqui você ainda tem que ter mais cuidado, tá bom? Para não arrancar muito chantilly. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Lisa, gente. Essa aqui vai demorar um pouquinho para deixar a marca certinha. Então você vai girar bastante a bailarina até ver que tá tudo certinho. E agora eu vou fazer a quina de fora para dentro com a mão bem leve. E toda vez que eu passar a espátula, eu vou limpar ela na vasilha e tirar o resto do excesso com o guardanapo. Tá vendo? De fora para dentro com a mão bem leve. Gente, se você está assistindo esse vídeo até agora, comenta aí. Eu tô por aqui para eu saber que você chegou até os 15 minutos do vídeo. Eu vou ficar muito feliz, viu? Olha como o nosso bolinho ficou lindo. E aí eu ainda esperei o topo ficar pronto. Eu tinha pedido a uma menina que faz topo, porque não ia dar tempo de eu cortar, né? De eu imprimir e cortar. Então, quando antes de bater o chantininho, eu mandei uma mensagem para ela rápido, para ela me socorrer para poder fazer o topo. E aí, fiquei aguardando e consegui entregar para cliente 11h30 por conta do topo, que demorou um pouco. Tá vendo, gente, que deu certo utilizar o chantilly que estava em temperatura natural e eu consegui fazer esse bolo rapidinho, tá vendo? Mas assim, não acostume, gente, a fazer isso, porque uma hora pode dar errado, tá bom? E olha como ficou lindo o nosso bolinho de São João, muito fofinho, não é? Foi de 8 meses do arraiado Davi Lucas. Obrigada, gente, por assistir até aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.